Está escrito no Evangelho segundo Mateus, capítulo 1, versículo 23, o seguinte: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Meu irmão, minha irmã, este versículo, extraído do Evangelho segundo Mateus, nos remete à promessa de Deus de estar presente entre nós, o Emanuel, o Deus conosco. Mas ao refletirmos sobre a criação e o propósito de Deus desde o princípio, podemos compreender como a presença de Deus no meio de nós, em Cristo, tem raízes profundas que remontam à criação do homem e sua responsabilidade sobre a terra. Após criar os céus e a terra, Deus decidiu criar uma entidade, uma criatura especial capaz de administrar este mundo maravilhoso, mas também complexo, que Ele havia formado. Esse ser deveria ter a responsabilidade e a capacidade de cuidar da terra e de tudo o que nela habitava. E quem foi esta entidade escolhida para essa missão tão grandiosa? O homem, Adão. Deus, em sua sabedoria infinita, viu que o homem era o único ser capaz de cumprir essa tarefa com plenitude. Ele não o criou para ser um simples observador, mas para ser um gestor, um administrador da criação divina. O propósito de Deus para Adão não era apenas existir, mas governar com sabedoria, em harmonia com a criação e em obediência ao Criador. Em Gênesis 2, 16 e 17, lemos que o Senhor pôs o homem no jardim do Éden para cuidar dele. E o Senhor deu ao homem a seguinte ordem: você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que está no centro, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que você a comer, certamente morrerá. Aqui vemos uma clara definição do papel de Adão. Ele tinha uma tarefa de administrar o jardim do Éden, que era a sua casa, o seu ambiente de trabalho. Deus lhe deu liberdade, mas também impôs um limite. A árvore do conhecimento do bem e do mal representava a escolha moral e a obediência ao Criador. Ao dar essa ordem, Deus não estava restringindo a liberdade de Adão, mas o estava convidando a confiar em sua sabedoria, a entender que para a vida plena e eterna, a obediência aos seus comandos era essencial. A primeira lição que podemos extrair desse relato é que a obediência aos critérios estabelecidos por Deus é a única postura capaz de garantir a nossa vida. Deus não nos criou para vivermos sob uma carga de regras arbitrárias, mas para vivermos de acordo com a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Quando seguimos os princípios de Deus, estamos nos alinhando ao seu propósito para nossas vidas. E isso nos conduz à verdadeira vida, à vida plena. Quando Adão desobedeceu à ordem divina e consumiu o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele não só desconsiderou a vontade de Deus, mas abriu as portas para a morte e para a separação espiritual. O desrespeito aos critérios de Deus trouxe a destruição e a corrupção ao mundo. Não apenas Adão, mas toda a humanidade foi afetada por essa desobediência. O pecado entrou no mundo e com ele o medo, a vergonha, a dor e a morte. É importante entendermos que a desobediência a Deus, embora muitas vezes disfarçada de liberdade ou escolha pessoal, na verdade nos afasta de sua proteção, de sua bênção e de sua verdadeira vida. Desobedecer a Deus nos impede de viver no propósito para o qual nós fomos criados. E o que Deus queria para Adão e para nós era a vida abundante, em harmonia com Ele e com a sua criação. Agora, voltando à promessa do nascimento de Cristo, do Emanuel, o Deus conosco,
vemos como a desobediência de Adão afetou toda a humanidade, mas também vemos a grande misericórdia de Deus em restaurar o relacionamento perdido por meio de seu Filho, Jesus Cristo. O nascimento de Jesus é a conscientização de Deus vindo habitar entre nós para nos redimir, nos ensinar novamente a obedecer e nos restaurar a plenitude do seu propósito para a humanidade. O exemplo de Adão nos ensina que, para vivermos de acordo com o propósito de Deus, devemos viver em obediência aos seus mandamentos. Que possamos entender que assim como Adão foi colocado no jardim do Éden para administrar e cuidar, Deus nos coloca em nossa vida com a responsabilidade de viver em comunhão com Ele, obedecendo aos seus princípios. E ao fazermos isso, Ele nos dará a vida que Ele planejou para nós, uma vida de plenitude, de paz e de eterna comunhão com Ele. Por isso, lembre-se, Deus é conosco e, como Emanuel, Ele não só nos chama à obediência, mas nos capacita a viver segundo sua vontade, agora e para sempre. Pensemos nisso, no amor de Cristo. Amém.